Alimentos da Bíblia, que mudaram destinos. Você já parou para pensar que muitos dos alimentos que passam hoje pela sua mesa carregam uma história milenar, atravessando desertos, palácios e momentos decisivos da Bíblia? Não são apenas grãos e frutos. São escolhas que mudaram destinos, revelaram caráter, sustentaram profetas e expuseram fraquezas humanas. E talvez o que você está comendo hoje também esteja moldando o seu futuro, mais do que imagina. Comecemos pela ervilha, Pisum sativum, citada em 1 Samuel 17, 28. Pode parecer simples, quase humilde, mas alimentos como ervilhas, lentilhas e feijões faziam parte da base alimentar do povo. Eram sustento real, eram força para caminhar, guerrear e sobreviver. A tradição aponta que pratos à base de leguminosas estavam entre os alimentos preparados em tempos difíceis, como o ensopado que marcou uma das histórias mais conhecidas das Escrituras. A simplicidade desses ingredientes revela algo poderoso. O básico sustenta, o natural fortalece. Não era luxo, era resistência. E quando olhamos para a história de Daniel e seus companheiros na corte da Babilônia, vemos um ponto crucial. Enquanto outros se entregavam aos banquetes do rei, eles escolheram uma dieta vegetal. Lentilhas, ervilhas e feijões provavelmente compunham essa alimentação. O resultado foi surpreendente. Eles se mostraram mais fortes e saudáveis do que aqueles que consumiam os alimentos ricos da corte. Isso não é apenas um detalhe histórico, é um princípio. O que parece simples pode ser superior ao que parece sofisticado. O que parece pobre pode ser mais poderoso do que o que reluz. A aveia, avena sativa, nos leva ainda mais longe, até Gênesis 1, 11, 12, quando Deus ordena que a terra produza ervas e plantas que deem semente. Os grãos modernos, como trigo e cevada, surgiram de gramíneas selvagens que foram cultivadas ao longo dos séculos. A aveia representa essa transformação, da simplicidade do campo para a base da civilização. O pão que alimenta multidões começa com uma semente aparentemente insignificante. Existe algo profundamente espiritual nisso. Grandes estruturas começam com pequenas sementes. Sua vida também funciona assim. Quando chegamos às lentilhas, lens culinares, a história fica ainda mais intensa. Em Gênesis 25, 34, Esaú vende seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Pare e pense nisso. Um destino trocado por um momento de fome. Uma herança espiritual trocada por uma necessidade imediata. O texto diz que Jacó deu pão e guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu, bebeu e foi embora. E desprezou o seu direito. As lentilhas não eram o problema. A impulsividade era. A fome emocional era. Quantas vezes decisões importantes são trocadas por satisfações rápidas? Quantas vezes o agora parece mais urgente do que o eterno? O feijão fazeolos vulgares aparece novamente em 1 Samuel 17, 28, associado à hospitalidade e ao cuidado. Quando Davi chegou a Maanaim, trouxeram feijões e lentilhas para alimentar ele e seus homens, pois estavam com fome. O alimento aqui não é apenas nutrição, é acolhimento, é suporte em tempos de crise, é comunhão. O feijão representa a força da comunidade. Ninguém vence batalha sozinho. Alguém precisa trazer o alimento. Alguém precisa sustentar quem está na linha de frente. A alfarroba, Ceratônia silíqua, surge em Lucas 15:16, na parábola do filho pródigo. Ele desejava comer as vagens que os porcos comiam. Essas vagens eram da alfarrobeira, também chamada de pão de São João ou feijão de locusta. A árvore produz vagens com polpa doce ao redor das sementes. O detalhe é forte. Um jovem que teve tudo chega ao ponto de desejar alimento destinado aos animais. A alfarroba simboliza o fundo do poço, mas também simboliza o despertar, porque foi ali, na escassez, que ele caiu em si e decidiu voltar para casa. Às vezes, a crise é o começo da restauração. Existe ainda a discussão histórica sobre João Batista. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre.
Alguns estudiosos questionam se a palavra usada poderia se referir a alfarroba, já que os termos hebraicos eram semelhantes. Isso mostra como a alimentação simples estava ligada à vida de consagração. Nada de luxo, nada de excessos. Apenas o necessário para cumprir a missão. O pistache, Pistácia vera, aparece em Gênesis 43:11. Em meio à seca, os filhos de Jacó levam presentes ao governante do Egito, incluindo pistache e amêndoas. Veja o contexto. A terra de Canaã sofria com a fome. Eles precisavam de trigo, e mesmo assim, levam o melhor que tinham como oferta. O pistache representa honra, representa generosidade em meio à escassez. Isso é fé prática, dar quando falta, oferecer mesmo quando se precisa. A amêndoa, Prunus dulcis, também citada em Gênesis 43:11 e em Números 17:7, carrega um simbolismo ainda mais profundo. A vara de Arão floresceu e produziu amêndoas como sinal da escolha divina. A amendoeira era uma das primeiras árvores a florescer na região. Por isso, em Jeremias, Deus usa a visão de uma vara de amendoeira para declarar que está vigiando sua palavra para cumpri-la. A palavra hebraica para amêndoa está ligada à ideia de vigilância. A amêndoa se torna símbolo de prontidão, de cumprimento, de promessa que se realiza. Deus não esquece o que promete, ele vigia para cumprir. O damasco Prunus armeniaca, tradicionalmente associado à árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis 2:9, traz uma reflexão interessante. A ideia popular de que o fruto proibido era uma maçã se espalhou por influência cultural e literária, como em Paraíso Perdido, de John Milton. Porém, maçãs não eram nativas do Antigo Oriente Próximo. O damasco, conhecido como a maçã de ouro na região, se encaixa melhor no contexto histórico. Isso nos ensina algo importante. Nem tudo o que repetimos como verdade tem base histórica sólida. Precisamos estudar, investigar, ir à raiz. Por fim, o limão e a cidra, Citrus limon e Citrus medica, mencionados em Levítico 23:40, como a fruta boa oferecida em ação de graças. As primícias eram entregues a Deus como reconhecimento de provisão. A cidra, semelhante a um grande limão, simboliza gratidão. Antes de consumir, oferecia-se. Antes de celebrar, reconhecia-se a fonte. Essa prática revela um princípio que muitos esqueceram. A gratidão precede a abundância. Percebe o que une todos esses alimentos? Eles não são apenas ingredientes. São símbolos de escolhas, de caráter, de honra, de queda e restauração, de promessa e cumprimento, de gratidão e generosidade. A Bíblia não menciona plantas por acaso. Cada referência carrega contexto, história e lição. Agora eu te pergunto, o que você tem escolhido diariamente? Você tem trocado sua primogenitura por um prato de lentilhas? Ou tem sido como Daniel, firme em suas decisões, mesmo quando o mundo oferece algo mais atraente? Você tem levado pistaches e amêndoas, o melhor que possui, mesmo em tempos difíceis? Ou tem esperado sobrar para oferecer? Existe uma conexão direta entre alimentação, disciplina e destino nas Escrituras. O que entra no seu corpo influencia sua mente. O que você decide consumir molda sua força, sua clareza, sua resistência. Daniel entendeu isso. Esaú ignorou isso. O filho pródigo aprendeu da forma mais dura possível. Talvez hoje seja o seu momento de refletir. O simples pode ser poderoso. O natural pode ser suficiente. O que parece pequeno pode sustentar uma geração inteira. As sementes que você planta hoje vão se tornar o alimento de amanhã. Se essa reflexão abriu seus olhos, comenta aqui qual desses alimentos mais chamou sua atenção e por quê. Quero saber o que mais falou com você. E se você deseja continuar explorando as riquezas escondidas nas plantas e alimentos mencionados na Bíblia, se inscreva no canal agora, porque ainda temos muito a descobrir. Curta este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que transforma mente, corpo e espírito. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. A história está na sua mesa. A decisão está nas suas mãos.